Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor José Neto e vamos dar início a mais uma aula do nosso curso Recursos no Processo Penal. Antes, um lembrete para aqueles que estão inscritos para receber o certificado. Não deixe de registrar o seu nome nos comentários do vídeo para depois contabilizarmos a sua participação. Vamos agora dar início à nossa aula de número 9. Caso esse seja o primeiro vídeo que você esteja acompanhando do nosso curso, nós já tivemos 8 videoaulas anteriores. As 6 primeiras tratamos de aspectos gerais dos recursos e desde a aula 7 que nós começamos o estudo do recurso em sentido estrito, com o primeiro dos recursos em espécie que nós estudaremos. Nós estamos analisando ainda o cabimento do recurso em sentido estrito, até porque o artigo 581, que trata do cabimento do recurso, no caso do recurso em sentido estrito, ele é muito extenso. São 25 incisos trazendo hipóteses de cabimento desse recurso. Claro, algumas delas nós veremos depois, estão revogadas, algumas dessas hipóteses de cabimento, alguns desses incisos foram tacitamente revogados, mas a grande parte ainda está em vigor. Então é muito para se estudar e aqui não temos pressa. Estamos estudando detalhadamente cada hipótese de cabimento do recurso em sentido estrito. Então nós vamos agora para o inciso 7. Na aula passada nós paramos falando a respeito do inciso 6, que por sinal foi revogado, que ele tratava anteriormente do cabimento do recurso em sentido estrito contra a decisão de absolvição sumária. Entretanto, já foi revogado esse dispositivo porque a absolvição sumária ela é uma decisão impugnável pela via da apelação. Atualmente, a apelação é o recurso cabível contra a absolvição sumária e não mais o recurso em sentido estrito. Mas vamos então para o inciso 7, que diz o seguinte: caberá então, como diz o caput, recurso em sentido estrito da decisão, despacho ou sentença que julgar quebrada a fiança ou perdido o seu valor. Então, o quebramento da fiança ou a perda do valor da fiança são hipóteses que levam à possibilidade de se interpor um recurso em sentido estrito contra a decisão que decretar o quebramento ou a perda. Bom, mas é importante, para entender melhor essa hipótese de cabimento, é importante lembrar um pouco alguns elementos importantes. O primeiro deles, vamos começar pelo que é a fiança. É bom lembrar o que é a fiança, porque algumas pessoas têm uma ideia errada do que é a fiança. Para algumas pessoas, a fiança seria pagar para ter a liberdade. Não é bem assim, por mais que na prática pareça, mas não é bem isso. A fiança é uma caução que se presta para garantir o pagamento de despesas processuais. No processo penal, o réu não é obrigado a antecipar as despesas processuais. Custas, editais, honorários de perito, preparo de recurso, as despesas processuais de modo geral, o réu não é obrigado a adiantá-las. Se condenado, far-se ao somatório das despesas e o réu terá que ao final pagar as despesas processuais caso seja condenado. Para garantir esse pagamento, quando o réu é preso em flagrante e lhe é cabível a fiança, é possível conceder a fiança, é legalmente permitido naquela situação, então estabelece-se a fiança como uma caução. O réu presta aquela caução, aquele valor, no patamar determinado pela lei e arbitrado pelo juiz ou pela autoridade policial, e aquele valor ficará guardado como uma caução. Se o réu for condenado, vai ser utilizado para o pagamento das despesas processuais. Se eventualmente for maior do que o valor das despesas e sobrar algum saldo, será devolvido para o réu. Se não sobrar, se pelo contrário restar ainda alguma dívida, essa dívida será levada para a dívida ativa e será cobrada pela Fazenda Pública. Se o réu for absolvido, o valor lhe é devolvido integralmente. Então veja que a fiança não é o pagamento da liberdade, ela é uma caução. Agora, como efeito, ela gera a liberdade provisória do réu. O réu recebe a sua liberdade provisória, vai poder continuar
no inquérito e no processo em liberdade em razão de estar afiançado. Mas não é só isso. A fiança, ela impõe obrigações também. E o descumprimento dessas obrigações leva ao quebramento da fiança, além de outras situações também previstas no Código de Processo Penal. Então vamos ver que situações são essas e que obrigações são essas que acompanham a fiança e que podem levar, em caso de descumprimento, ao quebramento da fiança. E depois vamos entender o que é o quebramento da fiança propriamente dito. Bom, o artigo 327 e 328, os artigos 327 e 328, tratam dessas obrigações da fiança. Olho aqui na tela, vamos dar acompanhar a leitura dos artigos 327 e 328. O artigo 327 diz: a fiança, tomada por termo, obrigará o afiançado a comparecer perante a autoridade todas as vezes que for intimado para atos do inquérito e da instrução criminal e para o julgamento. Quando o réu não comparecer, a fiança será havida como quebrada. Então observe que a primeira obrigação que acompanha a fiança é a de comparecer a todos os atos do inquérito e do processo para o qual ele foi intimado. Em caso de júri, por exemplo, para a sessão de julgamento também. Então ele se vê obrigado, claro, nas hipóteses legais, as situações em que é dispensável a presença do réu no júri, mas ele é obrigado a comparecer, de modo geral, aos atos do processo para o qual for intimado. Também isso vale para o inquérito policial. Descumprindo essa obrigação, será tida por quebrada a fiança. Vamos ver agora o artigo 328. O réu afiançado não poderá, sob pena de quebramento da fiança, mudar de residência sem prévia permissão da autoridade processante ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência sem comunicar àquela autoridade o local onde será encontrado. Então a segunda obrigação que acompanha a fiança é o de manter a autoridade policial e a autoridade judiciária atualizadas sobre o seu paradeiro. Se há de se mudar, peça a autoridade do juízo processante. Se vai se ausentar por um certo tempo, precisa comunicar à autoridade para saber onde ele pode ser encontrado. Isso porque pode haver a necessidade de uma intimação para algum ato mais urgente, para algum ato próximo, e ele precisa ser encontrado, além de se ter o controle de que ele não está foragido. Então a fiança acompanha essa obrigação de comunicar o seu paradeiro. Mas não é só isso também que pode levar ao quebramento da fiança, não é só o descumprimento disso. Veja agora outras hipóteses de situações que podem levar ao quebramento da fiança, artigo 341 do Código de Processo Penal. Julgar-se-á quebrada a fiança quando o acusado, regularmente intimado para ato do processo, deixar de comparecer sem justo motivo. Deliberadamente praticar ato de obstrução ao andamento do processo. Descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiança. Resistir injustificadamente à ordem judicial. Praticar nova infração penal dolosa. Então, observem, aqui ficou até um erro aqui de digitação. Observe, portanto, nessas hipóteses de quebramento de fiança, já a repetição do primeiro, regularmente intimado, deixar de comparecer sem um justo motivo. É claro que a ausência ao ato do processo devidamente justificada não vai gerar nenhuma consequência negativa para o réu, mas o não comparecimento injustificado leva ao quebramento da fiança. Além de outras situações, praticar atos de obstrução do processo, descumprir uma medida cautelar imposta, resistir à ordem judicial ou praticar uma nova infração desde que ela seja dolosa. Todas essas situações levam ao quebramento da fiança. E o que é o quebramento da fiança? Ou quais as consequências do quebramento da fiança? Já dá para ver que o quebramento da fiança implica na quebra das obrigações que devem acompanhar a fiança. Ou seja, o réu não cumpriu com as obrigações que devem acompanhar a fiança. Mas quais as consequências disso? O artigo 343 diz: o quebramento injustificado da fiança importará na perda de metade do seu valor, cabendo ao juiz decidir sobre a imposição de outras medidas cautelares ou, se for o caso,
decretar a prisão preventiva, né? A decretação da prisão preventiva. Então preste bem atenção. O quebramento da fiança terá duas consequências para o réu. Se ele quebrar a fiança, ele perde metade do valor da fiança. Isso significa dizer que se ele prestou uma fiança de R$3.000, se ele for condenado e as despesas processuais forem R$2.000, se ele não tiver quebrado a fiança, vão se tirar R$2.000 daqueles 3.000 que ele prestou de fiança para pagar as despesas e 1.000 serão devolvidos para ele. Já que ele pagou 3.000, só tinha 2.000 de despesa, gasta seus 2.000 e R$1.000 retorna para o réu que pagou a fiança. Agora, se ele der causa ao quebramento da fiança, ele vai perder metade do valor. Então, 1.500 desses R$3.000 já serão perdidos. Ele só terá 1.500 para pagar as despesas processuais. Como nesse exemplo elas são em 2.000, ele ainda fica devendo R$500 de pagamento de despesas processuais. E claro, desconsiderando o caso de ser uma hipótese de baixo valor, de valor irrisório para a fazenda, mas haverá a execução do valor restante se for um valor executável, né? Há valores que são tão ínfimos que não compensa a fazenda executar. Mas não sendo o caso, a fazenda irá entrar com o processo de execução daquele valor, execução fiscal daquele valor. Bom, então o quebramento da fiança primeiramente importa na perda de metade do valor que foi pago da fiança. E em segundo, afetará a sua liberdade. Poderá o juiz apenas impor medidas cautelares para evitar a prisão, medidas cautelares alternativas à prisão, ou, se for o caso, poderá decretar a prisão preventiva. Então veja as consequências, não são simples, são sérias as consequências do quebramento da fiança. Primeiro, a perda de metade do valor e até mesmo a perda da liberdade se o juiz entender que não são cabíveis medidas cautelares, que o melhor o mais recomendável para o caso, dentro das circunstâncias do caso, é a decretação da prisão preventiva. Então essas são as hipóteses de quebramento da fiança. Mas veja que o inciso 7 do artigo 581 diz que cabe recurso entre distrito contra a decisão que julgar quebrada ou perdida a fiança, ou perdido o valor da fiança. E o que é a perda da fiança? Bom, a perda da fiança, o artigo 344 diz, olha na tela aí, entender-se-á perdido na totalidade o valor da fiança, se condenado o acusado não se apresentar para o início do cumprimento da pena definitivamente imposta. Então vejam, se o quebramento da fiança se dá nas hipóteses de descumprimento de obrigações ou ainda do cometimento de algumas faltas e até mesmo de crime doloso que o réu venha a cometer, a perda do valor da fiança, que significa a perda de 100% do que ele pagou de fiança, da totalidade do valor que ele pagou da fiança, a perda vai ocorrer quando ele for condenado e não se apresentar para cumprir a pena. É uma fórmula que o legislador encontrou para tentar desestimular a fuga. Não que, na verdade, isso vá desestimulá-lo, mas, ao menos em tese, o réu teria que pensar duas vezes se vai fugir e perder o valor que ele pagou a título de fiança. Pelo menos essa é a ideia por trás da possibilidade da perda do valor da fiança. Então, a decisão que decretar o quebramento ou a perda do valor da fiança é recorrível pela via do recurso interdistrito. Se você voltar à nossa aula 8, ou voltar na leitura do artigo 581 até o inciso 5, você verá que eu falei na aula 8 que praticamente tudo que diz respeito à fiança é recorrível pela via do recurso interdistrito. Nós vimos lá no inciso 5, quando o juiz concede, nega, caça, arbitra a fiança, julga inidôneo o seu valor, tudo isso, e agora o quebramento e a perda da fiança são situações que levam a desafiar um recurso de distrito contra a decisão, né, que diz respeito à fiança. Então você já se lembra aí, foi fiança, recurso em sentido estrito. Vamos agora adiante. Nós temos ainda o inciso de número 8 do artigo 581, que também merece algumas considerações importantes. Olha o que ele diz. Cabe recurso interdistrito
contra a decisão que decretar prescrição ou julgar por outro modo extinta a punibilidade. Bom, pode-se observar aqui que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que decreta a extinção da punibilidade. Punibilidade é o direito de punir do Estado. Essa punibilidade pode ser extinta, ela pode ser perdida no curso do inquérito, no curso do processo penal, e ocorrendo uma das causas de extinção da punibilidade, o juiz ele pode decretar essa extinção da punibilidade e cabe recurso em sentido estrito contra essa decisão. Bom, aqui nós temos algumas observações a fazer. Primeiro, o legislador colocou em destaque aqui a prescrição, mas não havia, na verdade, razão para isso. A prescrição não é nenhuma causa de extinção da punibilidade diferente das demais ou mais relevante que as demais. Podia ter colocado apenas que decretar a extinção da punibilidade, mas o legislador preferiu dar um destaque à prescrição, talvez por ser a mais comum das causas de extinção da punibilidade, mas o fato é que qualquer uma delas, qualquer causa de extinção da punibilidade, o juiz decretando a extinção da punibilidade, caberá recurso em sentido estrito contra essa decisão. Quais são as causas de extinção da punibilidade? São muitas. E nem todas estão previstas em lei. O artigo 107 do Código Penal traz as principais. Então você vai ter lá morte do agente, o indulto, a abolício crimes, a perempção, a decadência, a prescrição. Mas existem outras causas de extinção da punibilidade, previstas no Código Penal ainda, previstas na legislação especial, e existem causas de extinção da punibilidade que nem mesmo estão previstas em lei, mas a jurisprudência as reconhece. É o caso, por exemplo, do cheque sem fundo, no caso para o crime de estelionato praticado por meio de cheque sem fundo, e que você paga o valor do cheque antes do recebimento da denúncia. Não há previsão legal de extinção da punibilidade nessa situação, mas a jurisprudência tem entendido que a causa de extinção da punibilidade, o pagamento do valor do cheque antes do recebimento da denúncia pelo juiz. Então, é importante lembrar que a extinção da punibilidade é uma decisão de mérito. A extinção da punibilidade ela é uma decisão de mérito, ou seja, uma decisão definitiva. A gente chama de decisão definitiva aquela que encerra o processo resolvendo o mérito. Então, em processo penal, na classificação das decisões no processo penal, chamamos de decisão definitiva aquela que extingue o processo com resolução de mérito. E aí, você fica pensando, bom, qual é o recurso cabível contra uma decisão dessa natureza? Se lembra que eu disse, aulas atrás, que para aprender bem recurso no processo penal, você precisa desvincular-se um pouco. Não é deixar de aprender ou esquecer, apenas desvincular a sua mente do que você aprendeu no processo civil. Porque pelo processo civil, se você for pela lógica do processo civil, deveria caber apelação nessa situação. Você tem uma sentença que extingue o processo, com resolução de mérito, deveria ser cabível a apelação numa situação como essa. Mas no processo penal não é bem assim. A lógica até recomenda, sim, que caiba a apelação nessa situação. E a própria lei dispõe, embora faça ressalva, mas ela dispõe nesse sentido. Veja, por exemplo, o que diz o artigo 593 do Código de Processo Penal, que é o artigo que trata do cabimento da apelação. Estudaremos esse dispositivo em breve. Ele diz: caberá apelação no prazo de 5 dias, esses dois, das decisões definitivas ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular, nos casos não previstos no capítulo anterior. O capítulo anterior a que se refere esse dispositivo é o capítulo do recurso em sentido estrito que nós estamos estudando. Então veja, de uma decisão definitiva no processo penal, cabe apelação, desde que aquela decisão não esteja no rol das decisões impugnáveis pela via do recurso em sentido estrito.
Então o raciocínio até que estaria certo se você pensasse que era apelação. Estaria certo entre aspas, estaria no caminho certo, mas há uma exceção, há uma ressalva. De fato, uma decisão definitiva, uma decisão que encerra o processo com resolução de mérito, deveria ser objeto de apelação. E é, desde que ela não esteja prevista no rol do artigo 581. Então, a decisão que extingue o processo com resolução de mérito, em razão da extinção da punibilidade, não é apelável, não é uma decisão atacável pela via da apelação, e sim do recurso em sentido estrito. Por quê? Simplesmente porque está previsto no capítulo do cabimento, no capítulo do recurso em sentido estrito, no artigo 581, inciso 8, que trata esse 581 do cabimento do recurso em sentido estrito. Simples assim. O legislador previu dessa forma e dessa forma tem que ser. Então não há muito, aquilo que eu falei na primeira aula de recurso em sentido estrito. Não há uma lógica para você estudar e dizer, bom, se eu partir nessa linha de raciocínio, eu vou compreender todas as hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Infelizmente não. Infelizmente não. Porque só nessa situação cabe recurso em sentido estrito e em outras decisões definitivas caberá apelação. É a escolha do legislador. Não há uma razão específica para isso, não há uma lógica por trás disso. Infelizmente, como eu disse, estudar o cabimento do recurso em sentido estrito é trabalhoso, porque exige de você ou decorar as hipóteses de cabimento ou consultar. Mas não há, como eu falei agora há pouco, um raciocínio que você possa estabelecer, uma linha de raciocínio que você possa estabelecer para compreender bem isso. Mas procure se lembrar pelo menos disso. Extinção da punibilidade é matéria de mérito. Por que é matéria de mérito? Porque o mérito de uma ação penal condenatória é a própria punibilidade. Então, quando o juiz acolhe a pretensão punitiva, ele condena. Quando ele rejeita a pretensão punitiva, ele absolve. E quando ele não condena, não absolve, ou seja, não acolhe nem rejeita a pretensão punitiva, mas reconhece que ela está perdida, reconhece que o Estado não tem mais o direito de punir, então ele decreta a extinção da punibilidade. Isso é classificado como uma decisão definitiva, uma sentença terminativa de mérito. Terminativa porque extingue o processo e de mérito porque julga a matéria de mérito. Embora não acolha nem rejeite a pretensão punitiva, mas julga a matéria de mérito, que é a própria punibilidade, a extinção da punibilidade. Bom, voltando para o 581, agora o inciso 9 é o contrário do 8. Então, da decisão que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade. Então, observe bem, caberá recurso em sentido estrito tanto da decisão que reconhece a extinção da punibilidade, como também caberá recurso em sentido estrito contra a decisão do juiz que não reconhece. Então, o réu, através de seu patrono, de seu advogado, de seu defensor, calculou, por exemplo, a prescrição, viu que estava prescrito ou entendeu que estava prescrita a pretensão punitiva, alegou isso em petição e o juiz entendeu que não. Fez um cálculo diferente ou entendeu que o advogado errou no seu cálculo e o juiz indeferiu o pedido aí de reconhecimento da causa extintiva da punibilidade. Nessa situação, o recurso também é o recurso em sentido estrito. Do mesmo jeito que cabe recurso em sentido estrito contra a decisão que extingue a punibilidade, que reconhece a causa de extinção da punibilidade, haverá também de caber recurso em sentido estrito contra a decisão que não reconhece a causa de extinção da punibilidade. Então, nas duas situações, caberá recurso em sentido estrito. Na próxima aula, nós iremos para o inciso 10, da decisão que conceder ou negar a ordem de habeas corpus. Mas aí vamos ter mais algumas coisas a comentar também, e o nosso tempo já está chegando no limite. Então, até a próxima aula. Muito obrigado.